Ei, gente, tudo bem com vocês? Vou começar de novo esse vídeo falando por algo que eu sempre falo e que as pessoas agora eu comecei a perceber que a legitimidade do comentário do YouTube, do Instagram, cada dia faz as pessoas se tornarem mais agressivas. Eu percebo que essa máscara que o Instagram, essa máscara que os smartphones, essa máscara que é feita pela tela, que você não tem acesso a minha. Você tem acesso a uma imagem projetada da câmera aí na câmera do seu smartphone. E isso protege você de você ter o filtro social, o superego. Protege você de ter as defesas que são normais para a gente não falar tudo que vem ao pensamento, porque nós somos construídos para aquela teoria do Freud, a teoria da estrutura psíquica, exatamente, topográfica, consciente, pré-consciente, inconsciente. Não é essa que eu quero falar. Da teoria da estrutura do aparelho psíquico do Freud, que é o id, ego, superego, que ele fechou esse raciocínio em 1923. E essa construção, ela fala do id, que é pulsional, é instintivo, fala do trieb, que vem do latim, pulsão do latim, né, que a tradução ao pé da letra seria trieb do alemão. Então, nós percebemos que muitas pessoas, pela tela do smartphone, pela tela do Mac, dos seus notebooks, do seu computador, isso protege vocês. E aí, não estou generalizando, é óbvio, né, que eu não estou generalizando. Muitas pessoas hoje, elas se protegem com essa tela e elas vão no comentário e fazem o que querem, desarticulam, articulam, elogia, critica, xinga. Vamos lembrar uma coisa, ela das fases psicossexuais do Freud. Psicossexuais, porque ele fala da oral, anal, fálica, complexo de Édipo, a fase da latência e finalmente a fase genital. A fase anal, que o ser humano está de 2 a 3 anos, ele é a produção e controle e liberação das fezes. Então ele começa a trabalhar dentro dele com controle e o reter e liberar. E todas as vezes que a gente xinga alguém, a gente está jogando aquelas fezes que a gente produziu no rosto dos outros, no corpo dos outros. A gente está jogando e atingindo com a nossa produção, porque a gente não tem articulação mental para falar de uma forma madura. Então, emocionalmente, quando a gente xinga, quando a gente agride, nós estamos fixados na fase de 2 a 3 anos. Mas por que eu estou construindo isso tudo para falar do que eu quero falar? Porque é muito assustante, muito assustador o que eu tenho visto, não na minha rede social, mas na rede social de várias pessoas. Eu tenho visto que a proteção da tela do smartphone faz com que as pessoas tenham desejo de jogar aquela produção dela no rosto do outro, na cara do outro, em qualquer pessoa. E com isso, o que acontece? Você joga o seu pior para a pessoa, que é as suas fezes. As fezes é o pior. Então você fica fixado. Automaticamente, você não tem o filtro social que é construído pelo superego. Voltando agora à teoria da estrutura psíquica do Freud. Id, ego e superego. Ego é a personalidade. Vamos fazer uma analogia que o próprio Freud fez. O cavalo selvagem seria o id. O superego seria a cela que você coloca no cavalo selvagem. Então é um filtro social, é uma censura, é um freio moral para você não ter o destempero todo que está dentro de você, que é pulsional, que está dentro de você. Você não vai falar tudo que você tem vontade, porque você tem o filtro social. E o ego é o que decide. Tem várias figurinhas no Google, que é um capetinha e um anjinho do lado de cá. E quem decide geralmente é a figura do Freud. Essa é a teoria estrutural do Freud, que ele estudou e ele fechou o raciocínio em 1923. A outra, do consciente, pré-consciente e inconsciente, lembrando que não existe a palavra subconsciente. Todas as vezes que vocês lerem a palavra subconsciente, ela não existe. São as pessoas que não estudaram a psicanálise, que não entendem que a teoria do Freud chama topográfica, consciente, pré-consciente e inconsciente. Tá? Voltando então à teoria estrutural do Freud de 1923. Então eu percebo, muitas pessoas, elas acham que elas podem dar conta da vida do outro. Vê bem,
Nós só podemos receber o retorno das pessoas quando nós solicitamos, quando é solicitado. E por que as pessoas têm que ir no canal de YouTube, no Instagram, de qualquer pessoa ir lá falar, eu não concordo com isso, ou chegar e falar, eu concordo com isso? Quem te deu legitimidade para você ser o superego dessas pessoas? Hoje o vídeo é sinistro, hoje o vídeo é para chamar atenção. Quem te constituiu como juiz da vida das pessoas? Geralmente quem faz isso é que está fixado nas frases pergenitais, as frases que vão ali até 7 anos de idade, que você acha que você pode ir lá apontar seu dedão na cara do outro, só que o dedão protegido pela tela do smartphone. E você chega e vai lá e fala, eu não concordo, eu concordo. Mas quem te deu legitimidade para você falar para as pessoas o que elas têm ou não que fazer? Quem te deu legitimidade? Quem foi que te deu essa força pulsional? Foi exatamente o ID, que não tem filtro, que não tem cela, que não tem decisões, que age só pelas pulsões, que é pulsional, que age pelo deu vontade faz. Então, gente, vamos ter um pouco de preocupação com o comentário que é feito, que todas as vezes que o psicólogo, psicanalista, esse pessoal que entende, igual eu entendo, lê alguns comentários, já viu que você está preso nas fases pré-genitais. É a fase oral, até 2 anos de idade, a fase anal, de 2 a 3 anos, a fase fálica, até 5 anos de idade, o complexo de Édipo, que é a grande triangulação do sujeito. Eu aprendi agora nesse doutorado, lá agora em julho, como é bom estudar, gente, como é bom fazer o doutorado, como é bom aprender mais ainda aquilo que eu já sou apaixonada, que é a teoria da psicanálise à luz do Freud. Todos os professores falavam da triangulação, do filho, da função materna e a função paterna, que não precisa ser necessariamente pai ou mãe, mas qualquer pessoa pode exercer. Como é bom saber que eu estou no caminho certo, como é bom saber que o que eu tenho estudado tem sido falado em outras partes do mundo, mesmo que não sejam por alguns psicanalistas lacanianos, que não concordam muito com algumas coisas que Freud falou. Mas como é bom saber que a psicanálise continua sendo escrita em várias partes do mundo, e a Argentina, como é um país que foi colonizado mais pela Europa, Espanha e outros países, Inglaterra, tanto que Malvinas, lá a Ilha da Malvinas ainda é da Inglaterra, eles têm uma outra cultura, tanto que na Argentina a inflação está dando 40% ao mês, mas eles não deixam de estudar, eles não deixam de ler, as livrarias lá não fecham, muito pelo contrário, a gente vê aquelas livrarias antigas, a Ateneu é a 2ª livraria mais famosa do mundo, que é lá na Argentina. Então, é muito bacana isso, saber que eu estou indo no caminho certo, que eu estou estudando a coisa certa, que eu estou fazendo a coisa certa. Lá me dá legitimidade para isso, que de uma forma empírica eu sabia que eu tinha que procurar um outro lugar, que não sei, eu não concordo com a teoria lacaniana, eu acho que Lacan se perde algumas coisas, não quer dizer que tudo. Por exemplo, eu não concordo com o tempo lógico, que o Lacan falou que a pessoa teve um insight, pode ir para casa pensar. Hoje a gente vive um outro mundo, não dá para ter essa forma de pensar francesa e trabalhar com tempo lógico. O Lacan, na verdade, ele nomeou algumas coisas do Freud e trocou algumas coisas, então eu não sou lacaniana, eu sou freudiana. E a minha escola, ela é freudiana e pós-freudiana. Ela trabalha com os contemporâneos de Freud. Tem alguns lacanianos que eu gosto muito, por exemplo, David Zirman, gosto muito, mas ele estuda Bion. Bion, ela é freudiano. Então, eu gosto muito, gosto do Otto Fenichel, gosto também da Melanie Klein, porque ela estuda ali a mãe boa, a mãe ruim. Eu gosto para trabalhar a criança, gosto do Winnicott, que trabalha também muita criança, trabalha muita questão da dependência química. A pessoa na dependência química, ela está com a fixação para a falta da mãe, da função materna. Então, assim, mas eu não tenho muita simpatia por alguns psicanalistas que são extremamente lacanianos e fazem as pessoas, na hora da análise, não desenvolver, porque o Freud era extremamente pra frente. O Freud era médico, neurologista, né? Ele tentou muitas coisas pela neurologia, tanto que o ato sexual é uma resposta da neurologia. O orgasmo é algo neurológico, é algo que é uma liberação do sistema nervoso central para a vagina e para o pênis. Então, essas questões, Freud, na época dele, ele não tinha como falar, porque não tinha os maquinários que tem hoje. Mas hoje, nós já podemos entender que Freud estava certo em muitas coisas.
Então, gente, todas as vezes que você se sentir fortalecido para fazer uma crítica sem ter chamado, sem ter sido chamado, crítica pela crítica, achando que você vai dar o conselho fatal para a pessoa, eu convido você a refletir. Eu convido você a falar quem me constituiu como juiz da vida dessa pessoa, que eu estou fazendo essa crítica, e quem me deu legitimidade para eu achar que eu sou melhor do que ele. Vou usar exatamente o que eu gostaria de usar desde o início. Dirigir falando no celular só é perigoso para quem é barbeiro. Quem é barbeiro é perigoso. Quem não é bom motorista é perigoso, porque aí você não consegue nem falar e dirigir. Gente, eu falo dirigindo.